Então, tem uns que são mais próximos, a gente conhece por nome. E para a gente ver aí quem está mais aqui, se é ISC, se é medicina. Semana passada teve mais medicina, na outra semana teve mais ISC. Vamos ver hoje como vai ser nossa audiência aí. Professora Berenice do ISC, bem-vinda. Samile do ISC, seja bem-vinda. Aí, Vivian. Tá vendo quantos colegas? Marcelo do ISC. Foi gravada sim, Sheila. Nós vamos disponibilizar, tá? O link do YouTube. O link é no YouTube. Daqui a pouco eu disponibilizo. Vamos lá, Vivian. Vamos ter pontuais 16 e 6. Vamos. Boa tarde. Vamos iniciar com um videozinho, tá bom? Depois eu falo. Deixa eu tirar aqui. Na entrega de ser professor, eu enxergo poesia. Para cada aluno, um verso que se traduz em desafio e vida todo santo dia. Mãe professora, meu pai também, ela de biologia, ele de toda a história que esse mundo tem. Lembro de minha mãe forrando meu caderno todo no plástico quadriculado. Às vezes vermelho e branco, outras branco com verde claro. Lembro dela me ajudando com a lição, revisando. Mudo. Licença, gente. Acho que algumas pessoas estão dizendo que ficou mudo, ficou sem som, não foi? Isso, Vivian, tá sem som. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Peraí. Porque para mim tá com som. Professor. Na entrega de ser professor, eu enxergo cada aluno um verso que se traduz em desafio e vida todo santo dia. Mãe professora, meu pai também, ela de biologia, ele de toda a história que esse mundo tem. Lembro de minha mãe forrando meu caderno todo no plástico quadriculado. Às vezes vermelho e branco, outras branco com verde claro. Lembro dela me ajudando com a lição. Revisando, filho, sua maior riqueza é a educação. Hoje, aposentada, minha bela curte cada neto. Mas ontem se virava em até 3 turnos para garantir para os filhos mais chance de sucesso. Já por parte de pai, lembro muito de um livro de Sueli Ventura, onde na dedicatória meu velho cravava que a arma do homem é a palavra. Mãe, pai, palavra, educação, sequência natural que prepara a rima para cidadão.
palavra que me sorri, sustenta, fortalece. Educação que me significa, surpreende, enriquece. Palavra, defesa e ligação. Educação que aproxima, chance e pretensão. Palavra que para os alérgicos à opinião fere como açoite. Quando grita que educação é dia, professores e professoras desse país, meu abraço, meu respeito e um obrigado no tamanho do mundo por todas as batalhas que vocês sempre travaram e pelo tanto que vocês lutaram e ainda lutam no meio dessa pandemia. Vocês são verdadeiros heróis. Feliz Dia do Professor, hoje e sempre. Beijo. Antes da gente iniciar, quer dizer, a conversa, vou colocar um outro vídeo, tá bom? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des pieds doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur palais, cheveux au vent, baiser volés, rêve au vent. Que reste-t-il de tout cela de moi? Un village, un clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, les chers visages de mon passé. Que reste-t-il de nous amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, de ma jeunesse. Dá uma paradinha, Vivi, e volta, gente, porque tá travando. Tá certo. Foi minha conexão. Tá certo? Vou voltar um pouquinho. Desculpa, gente, mas foi a conexão. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. On est falé, cheveux. Não, Vivian, tá desencontrando a voz. Tem que voltar, acho. Ok, gente, é minha internet. Manda pra Cris pra ela passar do dela, não é melhor não? Ou manda pra Cris não, que ela tem, né? Cris, pode reproduzir? Pode Cris? deixar. Eu vou tentar passar aqui, apesar... Ai, ai. Vocês me metem em cada uma. Não abrimos mão dessa maravilhosa abertura. Bahia, né? É. Nossos professores merecem, né? Serem homenageados. Olha, gente. Exatamente. Deixa eu ver. Peraí, vou abrir aqui. Tá bom, já coloquei como... Já? Já. Ok. Então, vou compartilhar aqui. Que resta-t-il, tal. Aqui. Espero que minha conexão vá. Vê se está travando aí.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des vieux doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur palais, cheveux au vent, volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieil clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, les visages de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Uhul! Melhor viajar. E aí, gostaram? Vocês me botam em cada fria, viu? Estou vendo os comentários aqui, viu? Desculpa aí pela conexão. Agradeço muito a vocês pelos elogios, fico muito agradecida, um pouco tímida, mas eu agradeço. A música, para mim, é oxigênio. James sabe demais o que eu estou falando, porque ela é casada com um músico, assim como eu também, e a música faz parte da nossa vida. Essa música se chama Que Reste-t-il? O que restou de nós? Aí fala, ela é um pouco melancólica, mas o arranjo é mais para frente, é mais bolero, né? Aí, então, ela fica um pouquinho mais animada e tal. Eu gosto muito das canções francesas, tem uma relação de muita paixão com essa cultura.
Enfim, como eu desenvolvi estudos por lá, na França e tudo, eu tive a ocasião de aperfeiçoar o idioma, de me apresentar, fazer aulas de canto. Então, já tem alguns anos que a gente se apresenta com esse show de músicas francesas. Eu não sou sua vizinha, é? Ana, Solino, como é? Ah, imagino. Tá bom, turma. Mas é assim, foi um carinho, as meninas estão me fazendo esse carinho para homenagear os professores aí, né? Vou passar para a Vivian dizer qual foi sua intenção, mas fica a minha registrada aqui também, dizendo que hoje é um dia nosso, né? Um dia que nós também. Um abraço em vocês, cada um, sintam-se muito abraçados e acolhidos aqui por nós. Né, Sandrinha? Fale aí. Isso. Acho que começamos em grande estilo, né? Hoje, mais artístico. Na verdade, a nossa intenção é fazer realmente uma homenagem, né? A vocês, professores, pelo dia. A gente sabe que é um dia de reflexão, como todos os outros, né? De luta. Mas também é um momento para a gente celebrar, para a gente comemorar. Então, nosso parabéns e muito obrigada, né? A todos vocês. É bom falar sobre essa atividade, né? Essa experiência intensa que é ser professor, em todas as suas dimensões, artística, né? Que dizem que todo professor é um pouquinho artista, eu acredito nisso. Então, a gente tem que usar bastante criatividade, né? Enfim, dimensões pedagógicas, estética, né? Ética e política também, né? E aí a gente vai dar sequência ao nosso dia, né? Porque eu sei que vocês também já tiveram diversas atividades, mas estudando um pouquinho, né? Sobre os saberes que são tão preciosos da nossa prática, que são os saberes pedagógicos e didáticos, né? E, assim como nos outros dias, o protagonismo também é de vocês, porque hoje nós temos experiências compartilhadas, né? Convidamos alguns professores do ISC e da Faculdade de Medicina para compartilhar experiências de ensino exitosas mesmo, né? Bem-sucedidas. E representando o ISC, nós temos a professora Jane, né? Alexandra Lopes. Quer aparecer aí, professora? Ou já apareceu? Tá bom. A professora, ela tem, fala um pouquinho, é um mini currículo mesmo, né? Graduação em Antropologia, olha, eu aí. Olá, professora, seja bem-vinda. Nosso agradecimento, tá? Essa é uma professora pop, ela também é artista, viu? Faz fotografias belíssimas. É uma grande fotógrafa. Né? Eu sei que a professora... Eu sei que ela é uma pessoa muito sensível, né? Isso eu sei, porque eu cheguei em 2020 no ISC, né? E eu conheço um pouquinho dos professores, mas me chamou a atenção do ISC, na Copa, né? A forma atenciosa como a professora falava com todos, presente, olhando, tudo bem, como é que você está? Isso me chamou muita atenção. Então, uma pessoa bem empática, né? E sensível e sorridente também. Falar um pouquinho só do seu currículo, tá, professora? Porque eu sei que é bem extenso. Tem graduação em Antropologia, mestrado e doutorado em Saúde Coletiva, é pesquisadora do Programa Integrado de Pesquisa e Cooperação Técnica Comunidade, Família e Saúde, Contextos, Trajetórias e Políticas Públicas, e é também revisora de alguns periódicos, né? A exemplo de Cadernos de Saúde Pública e Saúde e Sociedade. A professora, ela vai falar um pouquinho a respeito da experiência no componente seminários, né? Que é um componente interdisciplinar, e então a proposta ela foi feita, né, em parceria com outros professores, que a professora Dandara, a professora Laís, não é isso? Que não puderam estar por conta da agenda, mas de uma forma muito atenciosa gravaram um vídeo também para falar um pouco sobre essa experiência. E nós estamos bem curiosos, professora. Nós conversamos um pouquinho há algumas semanas, né? Eu sei que é um componente que envolve muitos discentes, né, muitos estudantes, e que usou bastante a criatividade, então a gente está, assim, bem curioso. Seja bem-vinda e muito agradecida, tá certo? Em nome da PDU. Eu vou passar agora para a Sandra, falar um pouquinho do nosso outro convidado especial também. Chegue para cá, professor Bruno Gil.
Na verdade, é professor Bruno Gil de Carvalho Lima. O currículo dele é enorme, não vai dar, não precisaríamos aqui dessas 2 horas para dar conta. Então, fizemos um breve resumo do currículo. Professor Bruno tem graduação em Medicina, mestrado em Saúde da Comunidade, doutorado em Saúde Pública, graduação em Direito, Filosofia e Teologia, gente. Que tal? Teologia foi bem recente, né, professor Bruno? E ele leciona na Faculdade de Medicina e também na Faculdade de Direito. Então, ele tem componentes nessas 2 faculdades. Seja bem-vindo. Ele trará também a sua experiência para compartilhar aqui conosco, né? E nós vamos agora passar para a professora Cris Dávila, pois ela vai dar uma breve introdução sobre métodos e técnicas de ensino. E logo em seguida, a professora Jamie vai compartilhar a experiência dela e logo após o professor Bruno. E depois nós abrimos para que possamos juntos debatermos um pouquinho, trocarmos algumas ideias a respeito do tema de hoje. Sejam bem-vindos. E obrigada pela generosidade, né, de querer estar aqui para compartilhar a experiência de vocês. Venha, Cris. Cris dispensa a apresentação, né, gente? Oi, turma. Ai, ai. Oi, turma. Muito rapidamente, só vou fazer uma introdução ao tema, porque eu não sou a palestrante do dia, os palestrantes estão aí, vão compartilhar suas experiências. Apenas dizer que o nosso tema é um tema da maior importância. Eu diria que a docência, ela se erige, não é, sobre 3 pilares fundamentais: planejamento, a mediação e a avaliação. A mediação, que é todo o processo mediacional, vai incluir a escolha de metodologias, né? Métodos, técnicas, dinâmicas. Também tem as dinâmicas, né? Métodos são mais amplos, técnicas já são modos operacionais de fazer, e dinâmicas são mais utilizadas comumente para trabalhos integradores do grupo, né? De integração, para trabalhar o clima positivo para a aprendizagem. Está muito em moda se falar em métodos ativos, mas eu gostaria de ampliar essa visão, porque os métodos ativos são centenários. Eles surgem desde que Anísio Teixeira ele gera um movimento nos anos 30 do século XX, junto com uma turma de educadores, fazia parte daquela turma maravilhosa, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e até Cecília Meirelles. Fazia parte, sim, e assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil. Vem desde aí os famosos métodos ativos. Por que ativos? Porque eles dão a ênfase na atividade do sujeito que aprende. Os métodos ativos, embora eles tenham importância, eles não são únicos. É melhor a gente expandir o conceito para métodos participativos também, porque a gente coletiviza o trabalho dos educandos numa rede. Tá? Numa perspectiva para a gente, da melhor maneira possível, criar possibilidades de mediações compartilhadas numa relação todos-todos. Então, métodos participativos, como comunidades de prática, como métodos de projetos, aqueles em que as equipes se autorresponsabilizam pelo processo, são métodos também muito importantes, tá? Métodos ativos, nós podemos citar um que vocês usam bastante, que é a sala de aula invertida, ou vocês usam bastante também o PBL, e são métodos que problematizam o conhecimento e que fazem com que a atividade do educando ela seja o ponto fundamental, e o professor ele não seja, vamos dizer assim, a bússola do processo, né? O protagonismo dos alunos é muito importante, e isso a gente vai enfatizar também. Mas vamos espraiar o conceito, já falei, para as questões dos métodos participativos e para os criativos. Nos criativos, e aí entra muito a pedagogia que eu defendo, que é a pedagogia racio-vitalista e a didática sensível,
nós vamos estar utilizando de técnicas, de dinâmicas integradoras, técnicas criativas, com as linguagens artísticas. Jamie sabe bem do que eu estou falando, ela gosta de trabalhar com imagem, gosta de trabalhar com música, acho que Bruno também. E, enfim, teatralizações, metáforas, de modo que os alunos também eles se responsabilizam no processo e assumem um certo protagonismo. Contudo, só quero, para fechar aqui, trazer uma nota de advertência. Os métodos não são o ponto mais importante do processo de ensino e aprendizagem. Cuidado com isso. Os métodos, eles devem subsidiar o processo de ensino e aprendizagem, fazendo cumprir, principalmente, o quê? Os objetivos, portanto, as finalidades que você tem no processo de ensino e aprendizagem. São as suas finalidades que vão orientar o processo e vão, por assim dizer, oportunizar a escolha de métodos que sejam ativos, participativos, criativos, depende do seu objetivo. É isso que eu quero deixar claro. Tudo depende do seu objetivo. Que objetivo você tem? Quais são as habilidades, competências, conhecimentos que você quer desenvolver? São de âmbito cognitivo, procedimental, atitudinal, valorativo? Qual o método que melhor se coaduna? Vamos sair, portanto, da visão medieval, né? Transmissivo conteudista, né? Transmissional, como eu chamo muito, ou da pedagogia bancária, como criticava Paulo Freire. Esse método expositivo, embora ele tenha seu lugar também, por exemplo, uma aula expositiva dialógica, participativa, ela é muito interessante. Ela deve sempre existir, claro, em momentos de síntese, né? Em momentos em que o professor, a professora vão assumir, né, o trabalho de, quer seja de fazer sínteses finais ou parciais, né, do conhecimento ao longo também do processo. Os professores aqui convidados são professores portadores de saberes, construtores de saberes didáticos pedagógicos, como todas nós aqui. Certamente eles têm muito a nos contar. Eu não tenho nenhuma dúvida da criatividade e da competência profissional e do compromisso também político desses dois doutores, desses dois professores, que hoje vão nos agraciar com suas expertises, com suas sabedorias pedagógicas. Estou ansiosa. E vocês? Passo a palavra para a nossa querida Jenny. Alessandra. É isso mesmo? Ou é Bruno que vai começar? Jenny. É a Jenny? Como eu ainda sou, né, de primeiras damas, viu, Bruno? Nada contra, não, mas vou chamar a amiga Jenny para começar aí o processo. Primeiro falam os mais inteligentes. Deixa a Jenny começar. Primeiro... Bom, não, de qualquer maneira, não é primeiro os mais velhos, viu? Brincadeirinhas à parte. Vou chamar a Jenny porque ela foi quem primeiro apareceu aqui no vídeo, mas poderia ser o Bruno também. Gente, um beijão, fico por aqui e daqui a pouco a gente volta. Tchau. Ai, gente, bate um nervoso, né? E ainda a professora de didática, imagine a professora de didática no ensino superior escutando a pupila, pelo amor de Deus. Então, gente, eu quero apresentar também aqui o Cristian Osório, que ele está aqui com a gente. Cristian, se tu puder ligar a câmera um momentinho. Como a Dandara e a Laís não conseguiram estar aqui conosco, eu convidei o Cristian, que foi o nosso tiro assinante, nosso professor em treinamento nessa experiência que a gente vai apresentar aqui. E nós preparamos aqui uma apresentação e tudo foi, né, feito pelas 3 mulheres que representam essa disciplina e mais o Cristian. E elas gravaram um vídeo também. Então, eu vou iniciar logo para a gente poder ter aqui esse momento. Estão conseguindo ver? Sim. Sim, Jamie.
Pronto, então esse componente do qual a gente vai apresentar a experiência é o de seminários interdisciplinares em saúde, né? E vamos falar especificamente da experiência do semestre passado, de 2021.1. Essa é a nossa turma, nós temos uma aventura desafiante desde sempre, mas em tempos de pandemia foi ainda maior, porque nós temos no mínimo assim 100 estudantes por semestre. Então, é realmente assim, um desafio bastante grande essas ferramentas, essas formas de interação, essas formas de poder trabalhar juntos. Infelizmente, também pelas desigualdades tecnológicas e educacionais, a gente vê que nem todos os 100 conseguem chegar, nem todos conseguem terminar. Mas a gente fala um pouquinho mais disso na seguinte parte. Então, o que são seminários interdisciplinares? Só para contextualizar vocês um pouquinho, né? É um componente transversal da graduação em saúde coletiva, né? E integra estudantes de todos os semestres de formação, onde exercitamos a abordagem interdisciplinar para estudo dos problemas de saúde e suas respostas sociais. A ideia é exercitar abordagens interdisciplinares, né? Para poder abordar problemas de saúde, discutir as diversas abordagens metodológicas do campo da saúde coletiva também. Quais são os desafios e estratégias, né, que a gente coloca para esse componente? O número de estudantes por semestre, né? Isso nos leva, por exemplo, a uma estratégia de formação de grupos de aprendizagem. Pelo geral, a gente sempre forma 10 grupos de 10 pessoas, a gente faz isso pelo Moodle, né? A gente deixa que os estudantes escolham seu grupo. Usamos o Ava Moodle como uma forma de interação, né? Pelas aulas, as aulas assíncronas, a gente tem momentos síncronos, momentos assíncronos. Usamos as plataformas Zoom, Meets, né? De acordo com a necessidade, porque às vezes fazemos atividades, vocês vão ver, em que a gente separa as salas e os grupos trabalham separadamente. E o tema, todo semestre se trata um tema que é guarda-chuva. Então, essa definição do tema é uma escolha participativa, que se faz junto com o Centro Acadêmico de Saúde Coletiva, que são os representantes estudantis, né? Eles fazem, tipo assim, um pré-sondeio com os estudantes sobre como foi o semestre anterior, o que gostariam de discutir, mas a gente também faz com os estudantes, os tirocínantes e monitores, que a gente passou a ter monitores, a gente faz solicitação, né, para a disciplina, às vezes temos, às vezes não. Nesse semestre de 2021, o tema escolhido foi crises sistêmicas e alternativas sistêmicas, né, muito de acordo com o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de múltiplas crises. Então, a aula foi organizada sempre, quase todos os semestres, a gente organiza a aula por momentos. No primeiro momento, a gente fez uma discussão e ampliação da visão sobre as crises contemporâneas, desde a perspectiva da saúde coletiva, mas também das teorias sistêmicas. No segundo momento, abordamos as relações entre saúde e ambiente, realizando um diálogo com as práticas em saúde coletiva, porque as práticas integradas na nossa graduação, elas são o ônus articulador dos componentes. Então, sempre tem um segundo ou terceiro momento em que a gente estabelece esse diálogo com as práticas que estão sendo realizadas. E o terceiro momento, a reflexão se concentrou nas diversas formas de resistências ou possibilidades de transformação ou de mudar o jogo, né? Então, para cada um desses momentos, a gente pensou numa estratégia pedagógica. E também passamos por momentos de redefinição das atividades. Se no semestre letivo suplementar a gente testou os fóruns, a gente recebeu múltiplas assim, denúncias dos estudantes de que aquele método não estava funcionando, eram fóruns de todos os componentes, assim, eles estavam ficando loucos assim, de ter que responder em tantos fóruns, e a gente viu que realmente a participação, se no início foi boa no fórum de apresentação, nos outros a participação foi diminuindo. Então, a gente utilizou como alternativa o diário de bordo, né, para fazer também um segmento, uma turma gigantesca, uma turma individual. A gente não exige que os estudantes tenham que escrever todas as aulas, mas que eles apresentem reflexões, né? E tem sido muito bom, dá um trabalho imenso. A gente se dividia, né,
junto entre nós três, Laís, Dandara e a minha pessoa, e Christian também, para a gente dar um feedback, um retorno, mas foi muito bom porque tivemos a oportunidade não só de que os estudantes eles falassem sobre os conteúdos da disciplina, mas sobre o que estava acontecendo na vida deles, compartilhavam vídeos, compartilhavam fotografias, foi muito legal essa estratégia. No fórum de apresentação, a gente utilizou essa pergunta, né, já que o tema guarda-chuva era crises sistêmicas e alternativas sistêmicas, a gente perguntou, bem, e qual é a sua crise? Né? Então, a gente usou essa figurinha e foi muito legal fazer essa discussão, porque se bem cada uma e cada um dos estudantes ia trazendo as suas crises pessoais, familiares, muitos também abriam espaço para diferentes questões que são mais estruturais, sociais, culturais, de saúde. Então, depois de fazer esse fórum de apresentação, a gente teve uma sessão da aula que a gente só se dedicou a analisar as falas e criamos essa nuvem de palavras sobre quais serão as origens da crise. E mais ou menos todo mundo foi se identificando numa questão coletiva, que não era só individual. Foi muito interessante, e daí saíram temas para os momentos que foram trabalhados. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco as estratégias pedagógicas. Basicamente, como eu falei, usamos uma para cada momento. Então, no primeiro momento, a gente criou uma playlist, né? Dandara vai falar um pouquinho dela para vocês aqui no vídeo. No segundo momento, usamos sínteses de textos, mas não era só textos, poesias, músicas, tudo que dialogasse até com os convidados, porque a gente teve um convidado nesse segundo momento que veio falar sobre essa questão de saúde e ambiente, que foi o Diosmar Filho, que é da área de geografia, foi muito bom. E no terceiro momento, que foi o Rio da Vida, e Christian vai falar um pouco para vocês. Então, eu vou aqui parar um momentinho. Vamos iniciar com Dandara, ela vai falar para vocês um minutinho sobre a playlist. Laís vai falar para vocês sobre as sínteses e Christian vai falar sobre o Rio da Vida. Vocês me cuidam no tempo, viu, gente? Por favor. Eu me empolgo aqui, depois a coisa não... Deixa eu ver aqui. Guia do Chrome.
Pronto. E vou aproveitar então para passar, né, para não estourar o tempo, vamos falar então agora da atividade da síntese. Vou colocar aqui a professora Laís para conversar com a gente. Essa foi a experiência da playlist.
Muito bem, então essas são as duas atividades pedagógicas, e agora o Christian vai compartilhar com a gente o Rio da Vida, né? Então, Christian, eu vou deixar contigo, eu vou E passando aqui. certo, obrigado, Pro. Realmente obrigado também pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar essa experiência maravilhosa, né, enquanto tirocinante, também nesse processo de formação, né, enquanto docente, então também é bem importante. Então a gente pensou uma atividade nesse terceiro momento, pensando mais no que seria uma ideia suficientemente boa, né, digamos assim, para pensar o recorrido, né. A gente pensou a metáfora do rio, né? A metáfora do rio, porque o rio simboliza, de certa forma, em muitas culturas, é um símbolo muito forte, é um símbolo que traz muita potência para pensar. Então, a gente pensou nessa metáfora do rio, pensando que vai permitir, né, um diálogo e permite, de certa forma, extrapolar outros limites, né, que os rios têm tantas possibilidades, né? Tem cachoeiras, né? Tem pedras, tem peixes, tem vida, tem árvores, tem todos os caminhos, né? Pode, inclusive, às vezes não ser visível, né? Vai passar embaixo da terra, mas daí depois aparece uma cachoeira enorme, né? Grande, enorme, que vai trazer muita potência. Então, a metáfora do rio realmente traz já uma força de assim por si só, né? Isso permitiu, digamos assim, a técnica, né? Essa técnica do rio da vida abre a possibilidade, então, de pensar em grupos, né? De refletir sobre o percorrido, né? Os laços que poderiam ter sido alcançados no percurso da disciplina, e foi uma técnica que requer um diálogo, né? Requer que diálogo e reflexão entre eles para a construção coletiva desse rio. Então, é uma para essa documentação de forma gráfica. Isso também está pensado muito, né, nesse pensamento freiriano, né, do diálogo também. A forma gráfica desse rio, né, permite, de certa forma, encontrar quais seriam aqueles caminhos que se encontraram, né, com um dos componentes do grupo, pensando como seria essa construção coletiva. Então, a gente vai ver no seguinte slide qual seria o propósito na disciplina, né? Então, na disciplina de seminários interdisciplinares, a gente pensou que esse rio da vida como uma metáfora do rio, mas também como uma possibilidade de fazer um desenho gráfico do rio, como significaria nesse processo da disciplina, né? A gente pensou que seria mais também uma ideia de pensar como as leituras do livro que foi utilizado durante o percurso da disciplina fez sentido para cada uma das pessoas, mas ao mesmo tempo também como essa reflexão individual passa para o grupal, né? E como isso se pode confluir naqueles grupos que a gente, que junto às professoras foram discutir bem no início da disciplina, né? Então, a primeira questão seria, então, evaluar, né, avaliar, ver como seria essa caminhada nos fóruns, no diário de bordo, né, se as pessoas quiserem compartilhar também, porque o diário de bordo tinha uma característica que era realmente pessoal, né, as outras pessoas não tinham acesso, né, só a gente, só as professoras e eu que tínhamos acesso, né, ao diário de bordo, né. Então, se a pessoa quiser compartilhar alguma questão, também estava aberto para isso. É possível colocar de forma gráfica, né, tentando desenhar cachoeiras, pedras, peixes, pensando que essa metáfora do rio por si só também traz outras possíveis metáforas, né? Às vezes a pedra que parece ser um obstáculo, às vezes dá mais potência, né, para esse rio, né? Então é uma questão super interessante. E durante esse processo de reflexão também as estudantes e os estudantes permitiram, de certa forma, ver como esses conhecimentos utilizados, adquiridos, fazem sentido, né? Para onde que esse rio vai, né? Qual seria o destino desse rio, né? E se pensar também coletivamente. Então, a gente fez, né? Vamos mostrar alguns exemplos desse rio. Então, a ferramenta utilizada foi o Jamboard, né? O Jamboard. Esse Jamboard, os grupos que já estavam definidos, que foram trabalhando ao longo das disciplinas, né, a partir das instruções determinadas, construíram de forma gráfica, de forma coletiva, esse rio. Então, aqui temos, por exemplo, um exemplo do grupo branco, né? Esse grupo branco, vocês podem perceber, tem inúmeras possibilidades, né? Eles estão abertos a desenhar esse rio e se pensar e refletir a partir do percurso metodológico da disciplina, do percurso teórico da disciplina, dos debates da disciplina e das pessoas convidadas, né? E como isso se articula com a vida. Então, também tudo isso, aqui, por exemplo, nesse rio, vemos que tem várias afluentes que vão
em um rio só, né? Vão dar em um rio só, vão dar esse direcionamento, né? Então é uma questão super interessante. Tem outros rios que a gente vai ver, por exemplo, no seguinte slide, né? Que vai ser, por exemplo, outros rios que têm uma outra forma de se pensar, né? Talvez não confluindo, né? Diferentes afluentes, mas pensando, por exemplo, como foi construído de forma coletiva, quais foram os principais significantes a partir das leituras e dos conhecimentos adquiridos. Então, de forma gráfica, com imagens, né, era possível, e cada grupo também compartilhou um pouco essa experiência, né? Cada grupo fez a reflexão durante a sala de aula para pensar e discutir como que foi construído o rio e qual seria o significado desse rio, né? Então, aqui outro exemplo, né? Uma imagem de fundo, né? E a possibilidade de ir construindo e de ir dialogando essas palavras que fizeram sentido para cada um dos grupos. Então, esse Rio da Vida foi uma experiência, né, muito positiva, porque deu uma ideia muito bacana, digamos assim, inclusive de como os conteúdos puderam fazer parte de cada um dos estudantes, mas também, no mesmo tempo, funcionou como um tipo de avaliação também da disciplina ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas discutiram o conteúdo completo da disciplina, pensando qual seria esse sentido, né, da disciplina nas suas vidas e na sua formação, né? E como isso afetou. Então, eu acho que foi uma estratégia muito, muito boa. Eu acho que se a professora Jamie quiser complementar, mas é um pouco isso, né? Também eu falei um pouco rápido, mas é por causa do tempo também, né? Mas é isso. Maravilhoso, Christian. É isso, gente. Então, essa estratégia tudo foi muito bem avaliado, né? E nos desafiou, eu mesma que tenho assim, um certo analfabetismo tecnológico com muitas coisas, eu adorei essa estratégia do Jamboard, não conhecia, foi o Christian que trouxe um pouco isso, né? Assim como essa estratégia do Rio da Vida, foi maravilhoso, essa construção, a gente dividiu os grupos no Zoom, né? Cada grupo teve a aula inteira para construir seu rio, e depois a gente, na aula seguinte, cada um apresentou, dialogou e falou sobre isso. E aí depois, só para compartilhar com vocês como isso foi avaliado, né? Esse percurso todo que a gente mostrou para vocês, essa avaliação do componente, a gente sempre faz um fórum, né? E fazemos 3 pontinhos. Que bom que foi que vocês mais gostaram e que valeria a pena manter. Que pena o que vocês menos gostaram e que poderia mudar, e que tal as sugestões para as próximas versões. Aí no Que Bom, né, a gente teve fala, assim, que vocês podem ver, né, que as pessoas gostaram, todos os estudantes gostaram das estratégias, acharam criativas, acharam dialógicas, gostaram muito de como esse tema que parecia tão pesado no início, crises, né, crises, mas pensar alternativas ajudou muito a agregar conhecimentos, né, junto com a diversidade de diálogos com convidados também, né? Compartilhamento de experiências. No Que Tal, teve sempre algumas questões dos grupos, né? São grupos grandes e às vezes é difícil essa interação, né? Houve algumas desavenças, como fala aí alguma pessoa, né? Entre os grupos, e Dandara colocou um pouco isso, porque nós temos nesse componente os alunos tantos calouros quanto quase concluintes. Então, às vezes, e não só isso, tem alunos trabalhadores, o nosso curso é noturno, tem alunos que trabalham dentro do SUS. Então, assim, a gente tem uma diversidade imensa e isso, às vezes, se coloca como uma dificuldade, mas todas as vezes a gente consegue superar e ir acolhendo de forma que não seja tão problemático, né? E no Que Pena, sempre eles trazem essa questão do tempo de aula, né? Porque a gente tem 34 horas, né? Eles também falam de documentários, filmes, né? A gente disponibiliza. É interessante que às vezes a gente disponibiliza muito, então é muito. Às vezes não disponibiliza, então que tal disponibilizar? Mas é assim, é sempre uma troca interessante. De que as pessoas não conseguiram participar de todos os encontros, mas a gente grava as aulas, deixa disponíveis dentro do Moodle, né? E a falta dos encontros presenciais, que este componente realmente tem essa característica de que se online, se remoto é bom, presencial é ainda melhor. É isso, gente. Peço desculpa se ultrapassávamos muito tempo. E, por favor, Bruno, vamos dialogar depois contigo também.
Muito Eu não bom. sei se você estourou o tempo não, Jamie, mas se estourou é ótimo, porque tem menos tempo para eu passar vergonha aqui, não tem problema não. Não estourou, não. Ainda deixou um tempinho para nós tirarmos alguma dúvida aí, caso alguns professores queiram, nesse primeiro momento, até às 17h10, fazer alguma pergunta ou complementar. É o momento, e depois o professor Bruno entra e depois nós convidamos Cris para realizarmos aqui um debate maior. Aí no final a gente faz com todo mundo junto. Eu estou por aqui acompanhando. Isso. Adorei, palmas aí para a nossa querida Jamie, para Christian e seus colegas. Bastante criativa experiência, Jamie. Sei o que é. Eu gostaria de saber um pouquinho mais da playlist. Eu perdi um pouco. No momento eu me ocupei aqui, perdi um pouco a estratégia da playlist. Como é que é? Se você puder falar um pouquinho. Mais alguém aí que tem alguma questão? Bruno levantou a mão também. Eu não sei se ele já falou, que quer falar. Vamos juntar. Então, ali era uma mãozinha batendo palmas. Desculpa, tá bom. Então, palminhas aí para o grupo do professor Bruno. Então, pode falar um pouquinho mais sobre a playlist, porque aí a gente fica até 17h10 contigo e 17h10 o professor Bruno assume. Ah, tá bom, tá bom. Ah, Karina perguntou aqui, não, o componente é obrigatório, Karina. Durante os 6 primeiros semestres, a graduação tem 8 semestres, os 6 primeiros semestres, obrigatoriamente, os alunos estão com a gente. Então, é assim, um percurso bastante processual. A playlist, Cris, é uma atividade, a gente passou o vídeo da Dandara, né? Mas, assim, foi um interesse de fazer, através de uma linguagem como é a música, né? Que os estudantes, eles fizessem reflexões acerca do tema que a gente estava discutindo. A gente escolheu um texto só, é um texto que chama o mesmo título, que foi o tema escolhido. Foi interessante que a gente não apresentou o livro antes de sair o tema, né? Mas você falava de crise, já que estava se falando da pandemia, crise sanitária, crise política, e aí a gente falou assim, bom, mas poderíamos falar também de alternativas, né? Para não ficar todo mundo deprimido, né? E só falando de coisa negativa. Então, aí encontramos esse livro do Pablo Solon, que é um compilador de um texto de vários textos da América Latina, que fala de crises sistêmicas e alternativas sistêmicas, e a gente pegou esse texto como base, né, de leitura. Você ia lendo capítulos de acordo com o momento, né, de diálogo. E na playlist, que foi no primeiro momento, a gente tinha lido a introdução e o primeiro capítulo, que trazia essa questão de crises e alternativas. E através desse diálogo com a música, os grupos, eles deviam estabelecer esse diálogo. Primeiro fazendo também uma curadoria da música, situando a música no seu tempo, quem foi o compositor, de que época está falando, de que crise se está falando, e como eles conversam com o texto que foi apresentado, e como conversam com as experiências dos colegas. A gente teve uma aula só para discutir, para eles apresentarem cada música, e cada grupo falar sobre isso, e ainda apresentaram uma síntese com a música. Então, foi muito bom, foi maravilhoso, realmente. E a gente escutou as músicas juntos. Para vocês terem ideia, nós temos estudantes que são, assim, têm idade até mais avançada do que nós, né? Então, teve músicas que saíram da época da ditadura, assim, eu nem conhecia. E eles vieram trazendo, assim, uma discussão maravilhosa, né? Sobre o que o Brasil já ganhou, as crises que já passou, as crises que se vivem hoje. Então, foi bem bacana. Muito bom, Jamie. Quer dizer que a playlist é a escolha de uma música que faça uma relação com aquele conteúdo, e daí eles vão explorar uma coisa e outra, e daí no final você tem a playlist já com o link, com os capítulos ou com os textos trabalhados. Eu trabalho muito com música, e normalmente no começo de minhas aulas, fazendo associações com conteúdos. Por exemplo, eu trabalhei Serra do Luar, né, do Walter Franco, que, como é o nome dela? Leila Pinheiro gravou, não é? Viver, afinal, um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, esse é o refrão. E aí, esse refrão daí, ele simbolizava, fazia síntese da teoria construtivista, né? Da questão do conhecimento de dentro para fora, de fora para dentro e tal. Não sei se eu cheguei a utilizar isso no ateliê, talvez, em algum momento.
e gosto muito de fazer esses links. Se eu fosse sua aluna, eu ia escolher, ia ter muito prazer em escolher músicas incríveis para fazer relação com os meus conteúdos aí, viu, dos textos. Gostei, vou adotar isso aí. Já anotei aqui, hein? É muito bom, gente. E ainda, se quiser ouvir as músicas, Cris, está disponível no Spotify. É só procurar ISC-A49, Seminários Interdisciplinares. Não, sabe como é? Eu coloquei até a foto aí. Aparece Crise Sistêmica, é o nome da playlist. E está no YouTube também. E aí aparecem todas as músicas. Muito bom, muito bom. O YouTube fica até mais fácil, né? Sim, com certeza a gente colocou as duas, né? Para ter esse acesso. Venha para cá, professor Bruno, que já está aqui. Eu conheci a novela com trilha sonora. Agora estou vendo componente curricular com trilha sonora. Ele não perde uma piada, né? Então venha cá, venha fazer parte dessa nossa roda de conversas e já comece aí com a sua experiência. Obrigada, professores. Vamos juntos aqui com o professor Bruno agora. Obrigado, gente. Boa tarde. Deixa eu dar logo os parabéns a Jamie e à equipe pelo trabalho bonito. Gostei muito. É sempre uma inspiração, né, que a gente fica aqui vendo o que é que está dando certo com os outros para poder copiar. Vamos fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V, que cadê? Eu já estou com o status de apresentador? Ainda não, né? Vivian, quem coloca, por favor, Vivian. Vivian, que é a poderosa aí, que coloca. Pronto, chegou. Pronto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu fiz a apresentação e depois vou mostrar para vocês um pouco dos meus ambientes virtuais de aprendizagem. Então, gente, o que eu combinei com Sandra é que eu ia trazer aqui as minhas inquietações e algumas soluções provisórias de como conseguir o engajamento dos aprendizes, né? Tem aquela anedota que eu acho muito interessante do professor que saiu da sala de aula dizendo, puxa, hoje dei uma aula maravilhosa, eu estava inspirado, foi bom demais, e o outro colega professor pergunta assim, e os alunos aprenderam? Eu sei lá, quer dizer, ele está achando que foi um show que ele deu, e se os aprendizes participaram, se transformaram, se saíram diferentes do que entraram, não tem a menor diferença. Isso não é ser professor, né? Eu sou do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, e ensinar medicina legal é muito bom, porque é sempre muito instigante, as pessoas ficam curiosas, as pessoas acham tudo muito novo, né? A professora Renê é a minha parceira, está aqui participando da PDU itinerante, e é uma coisa, como eu digo assim, se eu estiver num avião e o passageiro do lado puxar uma conversa e perguntar o que é que eu faço, se eu não quiser conversar, eu digo que sou professor, aí a conversa morre na mesma hora e eu vou dormir. Mas se eu disser que sou médico legista, ele arregala o zóio e começa, você faz autópsia? E como é? Aí pronto, tem conversa para a viagem inteira, né? Uma coisa que chama a atenção das pessoas. Bom, eu sempre tive uma preocupação de usar objetos de aprendizagem que chamassem a atenção do aprendiz, que fizessem com que ele tivesse a curiosidade de querer saber qual é aquele tópico, qual é aquela matéria que vai ser trabalhada naquele encontro. Né? Mas eu tinha um autopoliciamento assim, eu estava preocupado de que não fosse apenas um livro ilustrado. Né? Eu digo, não, criança gosta muito de ler livro com ilustração, mas no ensino superior, todo mundo é adulto, não vou ficar colocando coisa colorida aqui só para poder enfeitar. Tem que ter um objetivo didático, né? Tem que ter uma utilidade, tem que ser pensado para não ficar sendo só um colorido. Então, aí eu comecei a ler algumas coisas sobre isso, e aí tirei essas afirmações sobre os objetos de aprendizagem. Né? Segundo Wiley, qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para aprendizagem, e de acordo com Nash, são blocos de informação à disposição dos professores para que os conectem da maneira que identificarem ser mais eficiente para a aprendizagem dos alunos. Então, e quase tudo pode ser objeto de aprendizagem, porque, na verdade, você está ressignificando, às vezes, aquela produção, aquela imagem, aquele texto, aquela música, até tinha uma outra utilidade, ou tinha uma outra vertente na cabeça de quem compôs, mas você está ali mudando, né, e adaptando para o que quer ensinar.
A outra coisa e isso foi o ateliê didático que colocou na minha vida, né, quando falamos sobre fórum. E aí lemos lá e discutimos um texto sobre como o fórum pode ser muito limitado se ficar só naquela coisa do professor colocar uma pergunta disparadora e cada aluno responde só a pergunta do professor, mas ninguém se dá o trabalho de ler o que o outro colega escreveu, ou se por acaso leu, não se sentiu mobilizado a fazer uma discussão. Então não é debate, é uma pergunta e resposta de mão única, né? O professor com o aluno, o professor com outro aluno, né? O professor no centro da roda conversando com cada um. Mas eles não conversam entre si. Então, e o texto falava sobre como o fórum pode ser muito mais rico se você tiver vários degraus de ramificação. Então, há uma pergunta disparadora, o aluno respondeu, aí vem o outro, pega a resposta dele, problematiza, debate, discorda, completa, propõe uma nova pergunta, aí vem um terceiro e pega a bola, e aí isso me lembra daquele poema de João Cabral de Melo Neto, de que um galo só não faz um amanhecer, né? Então, um canta, o outro canta, aí o sol vai subindo por causa do trabalho coletivo dos galos. Eu acho que o fórum pode ser isso, se os alunos não ficarem numa camisa de força, né, de que o fórum apenas tem um caráter obrigatório, de que maneira burocrática eu tenho que fazer alguma postagem lá no prazo, porque senão eu não vou pontuar, né, de que tudo é superficial, é só assim, concordo, fulano, muito bem, sim, mas concorda com tudo? Concorda com um pedaço? Concorda fortemente ou simplesmente está com preguiça de objetar ou de contra-argumentar ou de virar a ideia do avesso? Né? Então, o fórum pode ser muito bom, mas também pode ser muito frustrante. Eu, como aprendiz, tenho uma experiência grande, inclusive com cursos abertos massivos, né? MOOC. Então, já fiz vários cursos daquela plataforma EDX, já fiz vários cursos da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, do Hospital Moinhos de Vento, sobre ética em pesquisa. Alguns eu adorei fazer, outros eu só fui até o fim porque eu sou obstinado. E tinha uns fóruns mequetrefes que não saía nada. Né? Então, assim, quando você se coloca na condição de aprendiz, fica muito claro que algumas coisas são só enchimento de linguiça, é para cumprir tabela, não é prazeroso estar ali. Você só faz porque tem que conquistar ou a presença ou a nota, né? E você faz da maneira mais aligerada possível para não sofrer tanto. Né? E eu sou assim como aprendiz. Para vocês terem ideia, quando no início do nosso encontro de hoje foi colocado aquele professor Marcelo Caetano falando sobre o pai professor de história, sobre a mãe professora de biologia, foi instintivo. A primeira coisa que eu fiz foi o meu olho foi para o cursor para ver quanto tempo durava aquele vídeo. Eu nem sabia ainda se o vídeo era bom ou ruim, mas é uma coisa atávica, né? E isso retorna para quando eu era estudante do ICS e da FAMEB. Né? No meu tempo, os professores usavam muito slide naquele carretel, assim, já trazia tudo montado, o diapositivo que descia e subia de novo, e eu já passava o olho ali e via quantos slides faltavam. Né? Se a aula fosse boa, eu entregava a aula, mas se a aula fosse ruim, eu ficava contando quanto faltava naquele carretel para o suplício acabar. E eu continuo fazendo isso ainda hoje. Logo quando o professor abre o PowerPoint, antes dele ampliar o slide, dá para ver quantos slides tem. Quando coloca um vídeo, dá para ver qual é a duração do vídeo. Né? Então, eu não entro na sala de aula ou no espaço de aprendizagem como aprendiz, desarmado e achando que tudo vai ser bom. Eu ando na defensiva. Vamos ver quanto é que vai durar essa tortura aí. Depois, pode ser que o facilitador, que o mediador, me prove que não vai ser uma coisa ruim. Então, se na qualidade de aprendiz eu sou assim tão exigente, por que quando eu sou o mediador, quando eu sou o facilitador, quando eu sou o professor, eu vou servir qualquer prato, qualquer coisa, né? E aí vem a minha tentativa de apresentar coisas melhores, que só foi, assim, desafiada nesse momento da pandemia. Essas duas imagens têm a ver com a obra de Jonathan Swift, Viagens de Gulliver, que acho que todo mundo aqui está familiarizado, pelo menos com a primeira viagem de Gulliver,
quando ele foi para Lilliput, que tem aquele pessoal pequenininho, né? Ele era um gigante na comparação com os habitantes. Mas a terceira viagem de Gulliver é para uma ilha flutuante de Laputa. E o que chama atenção na ilha de Laputa é que lá todo mundo gosta de abstrair, gosta de teorizar, mas todo cidadão anda com um servo, anda com um lacaio acompanhando, com um bastão. Vocês estão vendo ali aquela criatura de rosa ali no fundo, segurando um bastão como se fosse uma bolota ali, uma vara com uma bola pendurada, né? Então, aquilo ali é encostado no órgão que o cara vai usar. Então, se é para ele ver alguma coisa, vem o servo e encosta aquilo ali no olho. Se ele tem que falar, encosta na boca. É uma coisa interessante porque eles são tão cognitivos assim, são tão reflexivos, mas quando precisam tomar uma atitude prática, alguém tem que sinalizar se ele vai usar a orelha, se ele vai usar o olho, se ele vai usar a boca, se ele vai usar a cabeça, que é um pouco o que a gente vivencia hoje, né? Quem aqui nunca começou a falar com o microfone desligado? E aí o pessoal, olha, o microfone, quer dizer, tem que vir o servo, encostar o bastão na sua boca para você se dar conta que para falar vai usar o microfone, né? Vai usar na sua boca, né? E conta, ainda hoje, eu acho que foi Clarice dizendo que o áudio não estava bom porque algum microfone estava dando retorno. Então, se está na hora de você ouvir, está na hora de você usar o fone. Você não vai falar, não vai usar o microfone. Então, eu sinto que hoje nós estamos um pouco numa viagem gulliveriana, né? Precisando o tempo todo parar e pensar, agora eu vou ser falante, agora eu vou ser ouvinte, agora eu vou ser pensante ou agora eu vou ser teclante, né? E que foi uma coisa que eu gostei muito desse ensino mediado por tecnologia de informação e comunicação, é que alguns alunos tímidos desabrocharam no chat, né? Eu tenho facilidade de mediar a aula síncrona com o olho no chat. E aquilo é uma riqueza. O tempo todo aquilo está fervilhando. Estudantes que não abrem a câmera, estudantes que não abrem o microfone e que no ensino presencial já não abriu a boca mesmo, ali no chat se revelam. E é em tempo real. Olha que coisa interessante. Na sala de aula presencial, por uma questão de educação e de não ficar cortando o professor o tempo todo, muitos estudantes guardam as dúvidas para depois. E esse depois, às vezes, nunca chega. Ou então, quando chega, já está deslocado. No chat, não. Eles vão teclando e o que eu posso usar na hora, eu vou lá e pego. Muito bem, fulano, esse seu comentário me traz um pensamento do autor não sei quem que debate com essa outra visão. E outra coisa, às vezes o estudante pensa que está entendendo tudo, mas ele entrou por um caminho tortuoso, ele bagunçou o conceito, ele está desaprendendo, né? Quando ele tem o chat, ele faz um comentário, eu percebo. E aí eu posso corrigir a rota. Eu digo, gostei do seu comentário, fulano, mas perceba que o conceito não significa bem isso. Quando o autor usa essa palavra, ele, na verdade, quis dizer aquilo outro. Então, eu vou corrigindo, né, a rota de entendimento do estudante em tempo real. É uma coisa que eu gosto muito desse ensino mediado por TICs, a possibilidade de usar o chat. Inclusive porque nenhum ambiente, me parece, de ensino-aprendizagem é bom para todo mundo. Nós somos muito diversos, né? Então, a ditadura da sala de aula presencial que a gente vivenciava era boa para umas pessoas, para outras nunca foi. Sempre foi um ambiente hostil. E, de repente, agora essas pessoas estão tendo uma maneira de aprender do seu jeito, né? De serem mais contempladas com o seu modelo, o seu estilo de ser aprendiz. Bom, uma coisa que eu tenho usado muito com os meus alunos, né, a cultura geek, eu reconheço que eu sou um nerd, a minha cabeça pensa assim, tem um pouco de síndrome de Peter Pan, não quero crescer. Então, o meu repertório cultural não é uma música em francês como a Cristina Dávila, é muita sofisticação para mim, né? Eu consumo as mesmas coisas que os nossos alunos de graduação consomem, né? Por exemplo, aí essa vinheta, esse cartaz sobre o bem maior, que na verdade é uma produção de fãs, é uma produção voluntária, não é nenhum estúdio que fez, sobre a oposição entre Alvo Dumbledore na juventude e Gellert Grindelwald. Para quem não está familiarizado, eu estou falando de bruxos do universo de Harry Potter. Então, quando eu falo em uma pessoa que está querendo tomar uma atitude em nome do bem maior,
e eu começo a citar vários exemplos de conduta antiética em pesquisa, de conduta profissional antiética de profissionais de saúde, que estavam mobilizados por um bem, queriam alcançar um bem, mas acreditando que podiam passar por cima de qualquer coisa para conseguir aquele objetivo. E eu cito como exemplo o lema de Dumbledore e Grindelwald, que procuravam pela varinha das varinhas, né? E mostro como essa busca pelo bem maior pode trazer coisas terríveis numa produção cinematográfica que cala fundo nesses Potterheads que nós temos, mas eles exultam. Então, as minhas aulas são sempre cheias de referência ao último filme da Marvel, a série do Loki, que acabou de passar no Disney Plus, e que eles também estão acompanhando, né? E sobre o Visão e a Feiticeira Escarlate. Então, isso vai entrando na minha aula em tempo real, né? E aí, você só vê emoji brotando no chat, e o exemplo fica. Por exemplo, quando eu falo sobre um profissional de saúde que atende o paciente olhando para o computador e digitando no prontuário eletrônico, mas não olha para a pessoa que está procurando assistência, né? Aí eu falo do primeiro episódio de Harry Potter, quando a gente aprende que um bruxo não é capaz de lançar um feitiço em alguém sem ter contato visual com ele, que é uma coisa que acontece quando estavam tentando derrubar Harry da vassoura numa partida de quadribol. Então, assim, eles lembram dessa cena, eles lembram do livro que leram, eles dizem, é isso mesmo, professor. Eu digo, pois é, se um bruxo não consegue jogar um feitiço, como é que você quer que a magia da medicina aconteça? Quando você olha para o computador, você está dizendo para o paciente que não se interessa pelo sofrimento dele, que você não dá a mínima, que aquilo é mais um caso no seu dia. Então, isso cala fundo, isso faz sentido para o estudante. Quando eu falo sobre... Eu tenho um curso de extensão, que é no velho Moodle, né? Não é nesse ava.uf lá novinho, em que eu falo sobre a emissão da declaração de óbito, que gera um jogo de empurra entre o médico do pronto-socorro, da UPA 24 horas, e o legista, porque não tem SVO na Bahia. Então, aí eu trago esse azulejo português aí, de que cada um está puxando a brasa para a sua sardinha, né? E assim, mas não pode ser assim, você não pode tomar uma decisão olhando para o seu umbigo. O que é que a norma diz? O que é que a resolução do Conselho Federal de Medicina diz? O que é que diz o manual do Ministério da Saúde? Porque se cada um for tomar decisão pensando na sua estratégia pessoal, aí é o fim do mundo, né? Não tem regra, é terra de ninguém. Quando eu faço esses cursos, que são, muitas vezes, com atividades predominantemente assíncronas, e já fazia antes da pandemia, eu tenho que convencer o aprendiz o tempo todo a continuar. Então, eu boto uma figurinha dessa, que bom que você chegou, estamos juntos, e jogo no fórum, que é um fórum de avisos, que é de assinatura obrigatória. Então, isso pipoca no e-mail de todo mundo, e vai com uma figura dessa, né? Então, a pessoa se sente acolhida. Eu coloco ali a bandeirinha da Fórmula 1, que o final se aproxima, a reta final. Quer dizer, falta pouco, não desista agora, né? Assim, só falta mais um módulo do nosso curso. Você já investiu bastante, então... E trago a participação deles. Por exemplo, eu faço uma atividade que eles têm que dizer 3 palavras sobre luto, né? Qual é a relação do médico com os familiares do falecido e como é que isso deve refletir sobre fazer ou não fazer a declaração de óbito. E aí eu faço depois uma nuvem de palavras aqui, um Wordle, né? E coloco lá, isso aqui foi vocês que construíram. As palavras maiores foram as mais votadas, foram as que vocês mais colocaram. As palavras menores são as que não apareceram tanto, né? Nesse caso, eu coloquei em formato de coração, né? Então, são produções que vão sendo feitas ao longo do curso. Mesmo quando é um curso como esse de extensão, Atestação Médica de Eventos Letais, o nome do curso, que só vai ter um encontro presencial de culminância no final, mas todo o trajeto é online e é assíncrono, né? Mas eles participam, eles produzem coisas, né? E a gente vai chegar daqui a pouco, eu vou mostrar o que é que eu faço em relação ao fórum. Como eu tinha falado antes dos objetos de aprendizagem, né? Alguns a gente já acha prontos. Essa tirinha aí do Gilbert, eu uso na minha disciplina de Medicina e Mercado de Trabalho, que fala sobre empreendedorismo, gestão de unidades de saúde, sobre ter uma PJ, ser um empregado seletista com carteira assinada, entrar numa cooperativa, enfim. Então, tem bastante coisa do mundo empresarial, da gestão de organizações que eu posso usar.
Quando eu dou aula lá para a faculdade de Direito da Medicina e Segurança do Trabalho, aí eu achei ali uma figurinha legal sobre saturnismo, até porque o meu público-alvo é de estudante de Direito, então a parte biológica os afugenta, né? Aí eu tenho que trazer a medicina de uma maneira adaptada, digerida, para poder fazer sentido na cabeça deles, né? Mostrar que o alcoolismo é uma doença, por isso que não se faz mais demissão por justa causa por motivo de etilismo, embora isso estivesse previsto ainda no texto da consolidação das leis de trabalho. E eu uso também muito o CIMEP Tools para fazer mapas mentais e mapas conceituais. Esse é um que eu fiz aí sobre os tipos de pessoa, né? A pessoa natural, que somos nós, seres humanos, e as pessoas jurídicas, que podem ser de direito público, de direito privado. Então, eles vão tendo uma noção, né, de a tipologia, para entenderem, inclusive, né, uma das coisas mais importantes que eu ensino nessa disciplina, que quando você cria uma pessoa jurídica, ela não é você. Você é uma pessoa com CPF, a pessoa jurídica é outra personalidade com CNPJ, porque médico gosta de pagar mensalidade de filho, de escola de filho, na conta da PJ, faz uma confusão, então precisa deixar claro que não é desse jeito que a banda toca. E aí, gente, eu quero mostrar aqui, às vezes você quer falar de algo que não tem nenhum quadrinho pronto. Você procura do Snoopy, procura da Mafalda, procura do Gilbert, procura de Kelvin e Haroldo e não tem. E aí eu uso muito, gratuitamente, esse aplicativo Pixton, né? Eu não sou desenhista, mas eu escolho lá os profissionais, eu escolho qual é o cenário, eu coloquei ali um hospital, tem ali a cruz vermelha, né? E aí eu posso mudar a posição em que ele está e coloco o balão. Então, veja aí um caso em que 2 médicos estão discordando, né, porque um deles negou a declaração de óbito para a família e tem ali um maqueiro, um técnico de enfermagem, que não está entendendo por que eles estão discutindo, né? Mas é morte natural, é morte violenta. Eu tive a oportunidade de atender a pessoa durante quantos minutos, né? E veja que o quadrinho não tem fim. Ele não tem uma conclusão, porque eu uso como o provocador de uma discussão no fórum. Me parece que fica muito mais lúdico e muito mais afetivo quando você coloca uma situação, problema assim, do que eu simplesmente colocar uma pergunta, discorra ou dê sua opinião sobre a emissão de declaração de óbito em ambiente de urgência e emergência. Não, eu estou colocando aqui uma situação prática, né? Esse doutor Serafim fica muito famoso, porque uma parte dos aprendizes vai na defesa deles, né? Não, se eu tivesse no lugar dele, eu também não fazia. E outra parte diz, não, mas espera aí, está errado. E a última vez que eu ofertei esse curso, teve uma demanda de bacharéis em Direito. Eu não esperava isso, né? Eu desenhei o curso só para médicos já formados e para estudantes de medicina de várias escolas fora da UFBA, né? Mas começou a ter uma demanda de advogados e estudantes de Direito querendo fazer o curso, né? E aí responderam, inclusive com base em norma, né? Que a cabeça do operador do direito vai sempre procurar uma norma para responder as coisas. Tem esse segundo aí também, que é sobre para que serve a declaração de óbito, né? Então, tem ali uma pessoa dizendo, é só para enterrar mesmo. Então, eu já coloco aqui uma ideia equivocada, e aí no final a doutora diz, não é assim não, a declaração de óbitos tem vários efeitos para outras pessoas, não é só uma questão de sepultar o cadáver, né? Então, aí fica a dúvida, né? Eu deixo em aberto para poder o estudante ir pesquisar. Quando um médico faz uma declaração de óbito, ele coloca toda uma engrenagem em funcionamento que vai bater em vários lugares. Quais são? Né? Então, ao invés de eu dar o conhecimento de lambuja, né? Ao invés de eu transferir o que eu sei, a informação para ele, eu digo, vá você procurar e me traga. Né? E isso tem feito uma diferença muito grande. E esse outro caso aí, que é sobre os limites do IML. Né? Então, as pessoas pensam que o legista, porque tem licença para abrir o corpo, né, pode examinar por fora e por dentro, vai encontrar tudo, o que não é verdade. Né? A medicina legal e perícia médica, é a minha especialidade, como qualquer outra, precisa de anamnese, só não vai colher anamnese com cadáver que ele não responde, né? Mas precisa falar com parentes, precisa de prontuário, precisa de resultados de exames que foram feitos, o histórico da pessoa, para poder conseguir fazer o diagnóstico. A professora Renê sofre isso duplamente, porque ela, além de ser legista,
ela é patologista, e os médicos também pensam que o patologista, porque pode olhar no microscópio, vai encontrar todas as respostas ali, sem histórico, sem anamnese, sem nenhuma, né? Então, é problemático, ela também sofre essa situação. E agora, gente, eu quero compartilhar com vocês os meus ambientes de aprendizagem aqui. Eu deixei eles aqui abertos para poder mostrar a questão dos fóruns, porque o fórum fica muito ruim de mostrar congelado como é que chama? Congelado num slide. Então, está aqui, essa é a minha disciplina Medicina e Mercado de Trabalho. Sandra disse que eu dou aula para Direito e Medicina. Não é não, Sandra. Nessa disciplina, eu tenho a alegria de ter matrículas de Ciências Contábeis, Administração, BI de Saúde, BI de Humanidades, né? Então, assim, eu não costumo caber em caixinhas. E aqui, o que é que eu faço? Eu coloco os estudantes para assistirem ao filme Mestre dos Mares, Master and Commander, e depois que eles assistem ao filme, aí vem aqui a pergunta, né? Eu fiz a pergunta sobre o que é que o capitão Aubrey tem em termos de gestão e liderança. Ele é um chefe? Ele é um líder militar hierárquico? Ele faz a gestão de uma organização? Né? E eu fiquei feliz com o resultado, porque aqui o estudante tem que fazer a postagem dele. Depois que ele faz a postagem dele, ele tem acesso a dos colegas, ele tem que escolher pelo menos uma para debater. E você vê que aparece aqui o nível, né? Então tem a minha postagem, que é a primeira, a da Amanda Carolina já ficou um dente aqui para dentro, porque é a resposta. Aí Rebeca respondeu a Amanda, e Alexandre respondeu a Rebeca. Né? E, bom, algumas são respostas burocráticas, sim, né? Mas outras você vê que a pessoa aproveita e traz aqui, ó, o Alexandre Machado trouxe uma citação do Príncipe de Nicolau Maquiavel, né? Aí vem a Lorena, você vê que a postagem da Lorena está um nível mais para a esquerda, quer dizer, ela não está falando da postagem do Alexandre e não está falando da postagem da Rebeca, está falando da postagem de Amanda. Então, o que eu queria, eu estou conseguindo aqui, que os estudantes, de fato, leiam as postagens uns dos outros e que não fique só aqui como a Amanda Carolina, concordo plenamente, sim, mas ela escreveu mais coisa depois, né? Aí vai falar de uma cena específica, de quando o comandante tomou a decisão de aportar em terra firme para poder salvar a vida do médico de bordo, né, que tinha tomado um tiro lá do carabineiro. Aí vem o outro, fala sobre a razão e a emoção como sendo dois vetores na tomada de decisão humana. Né? Então, aqui nesse fórum, me parece que eu consegui o meu objetivo, que é que, de fato, os estudantes usassem cenas do filme, quer dizer, eles mostram que assistiram ao filme de verdade, não foram procurar uma sinopse de 10 linhas na internet para poder postar alguma coisa, eles têm um colorido aqui de cenas específicas que mostram que eles assistiram ao filme, que eles leram o filme pelas lentes do empreendedorismo, da gestão, da diferença entre o perfil de líder e de chefe, né? E que eles, inclusive, valorizaram as postagens que os colegas fizeram. Né? Então, não ficou conversando somente comigo. Né? Além disso, foi lúdico, né? Porque depois muitos deles agradecem porque tiveram a oportunidade de ver um filme que não conheciam. Né? Então, assim... e que gostaram do filme até como diversão também. Por último, aqui eu quero mostrar para vocês um outro ambiente virtual de aprendizagem, que é o do curso de extensão sobre a declaração de óbito. É um quadrinho que eu já mostrei, né? Mas está aqui, ó. A situação apresentada na tirinha é muito frequente em serviços de urgência e emergência. O doutor Serafim está sendo cuidadoso ou ele está criando dificuldades desnecessárias? Tem alguma norma da ética médica ou do direito que fundamente o que ele está fazendo? Eu deixo bem claro que não tem compromisso de acertar aqui, mas de contribuir. Então, lá vai. Essa Andresa Lustiago é uma advogada que estuda medicina, então ela tem essa cabeça dupla como a minha. Então, ela foi apelando para uma norma, né? E ela chega à conclusão de que o doutor Serafim deveria ter emitido a declaração de óbito. Aí vem a Vitória Burô. Essa aqui é descendente do médico que dá nome ao 12º Centro de Saúde, o venereologista Alfredo Burô. Né? Aí diz que está criando dificuldade desnecessária.
Aqui parece que nesse fórum a maioria foi contra. E uma última coisa que eu queria chamar a atenção. Que fórum a gente precisa se dedicar. Então, nesse curso de extensão, toda hora eu entro no fórum e pinço lá e dou um comentário, né? Aí eu coloco assim, olha, eu estou achando interessante, Esther, que você vinculou sua resposta ao fato de que o paciente morreu no plantão dele. Mas se tivesse morrido antes, no caminho, mas se tivesse morrido, né, que diferença isso faz? Isso muda a sua resposta? Então, eu também revisito o fórum, né? Porque senão o professor preguiçoso joga o fórum lá e quer que as coisas se resolvam sozinhas, que é uma crítica muito grande que eu tenho a um modelo de educação à distância em que tem, eu diria assim, uma mais-valia. A figura do professor conteudista, que é o sabe-tudo, é a estrela, é quem vai ter os nomes grandes nos créditos do filme, né? E tem o pobre do tutor. O tutor é um mestrando, é um tirocinista, é um monitor, né? O tutor é quem vai ficar fazendo essa parte que algumas pessoas acham chata, de ficar mediando o fórum, de ficar olhando, ou de até ficar corrigindo, né? Então, assim, tem professor que não gosta de corrigir atividades avaliativas, né? De checar, e aí, bom, bota tudo questionário, porque o próprio Moodle já bota o gabarito, e o que é dissertativo, terceiriza para o mestrando, para o tutor, né? Até na nossa UFBA tem curso que tem a figura do tutor remunerado, né? E separa o professor conteudista do tutor. Eu acho isso muito perigoso, porque quando você estrutura um ambiente de aprendizagem, se desonerando, quer dizer, ó, quem vai rodar essa bagaça aí não sou eu não, cara. Depois alguém que faça. Então, já, a meu ver, já começa a não fazer muito sentido. Bom, gente, é isso. Eu só quis trazer o que é que eu tenho feito, sem nenhuma pretensão de estar fazendo a coisa certa. Algumas coisas funcionaram bem, outras não funcionaram tão bem, eu fui ajustando, mas sempre me inquietando aí, tentando achar caminhos novos. Obrigado pela atenção. Muito bom, excelente. Já vi que tem pessoas querendo roubar a ideia, mas não é roubar, não. É como o professor Bruno, a ideia das experiências compartilhadas é essa mesmo, né? Vamos compartilhar, vamos trocar, vamos aprender um com os outros. Então, essa é a nossa grande sacada aqui, né, do nosso encontro. Então, fiquem à vontade para roubar. Boas ideias têm que ser roubadas e distribuídas. Legal demais, Bruno. Suas experiências realmente são muito ricas, lúdicas e bastante comprometidas. A questão do fórum que eu quero tensionar aqui, a gente só tem pouco mais de 15 minutos, né, meninas? Vamos até as 18, né? Venha, Jamie, para cá. Você também, meu bem. Jamie. A questão do fórum é exatamente o que você falou. Muitos professores abrem, né? Bota o texto lá e lança o fórum e diz, discutam. E não faz a intermediação. O que acontece? Muitas vezes os fóruns não funcionam. Cada um fala um tópico sem entrecruzamento, ou seja, sem que haja interatividade. E aí nós perdemos justamente um princípio fundamental da educação online, que é a interatividade, que tanto o Bruno quanto o Jamie buscam o tempo todo em suas metodologias. Isso fica evidente. Sem interatividade, o ensino aquece, o ensino morre, o ensino ele perde muito do seu valor. Nós precisamos do feedback desse aluno, nós precisamos daquele alimento que nutre uma aula, que nutre o ensino e, sobretudo, o aprendizado, né, dos grupos como um todo. Então, eu queria perguntar aqui ao grupo que nos ouve, também a Jamie e aos nossos colegas que estão aí no chat, se vocês se preocupam, assim como o Bruno, em criar estratégias de interação entre as partes. Porque me parece que no começo, eu não sei se foi bem isso, Bruno, você, quando organiza um fórum, você diz, fulano responde a Beltrano, Beltrano responde a Cicrano, você já estabelece isso? Ou você estabelece no processo? Eu estabeleço
eu uso aquele fórum de perguntas e respostas do Moodle, que primeiro você faz sua postagem, com cegamento para dos outros, e depois você tem que escolher qualquer um que você queira. Às vezes eu boto um, às vezes eu boto dois, porque aí o estudante, o Moodle não conta aquela atividade como cumprida se ele não fizer os dois movimentos, a postagem original dele e o comentário de alguém. Mas eu não digo qual é o alguém que ele vai escolher, não. Ele é livre para comentar o de qualquer colega. Tem que escolher, então, o fórum perguntas e respostas, né? Sim, é esse tipo de fórum que permite essa condição. Olha que interessante. Eu costumo seguir meus alunos nos fóruns. Eu entro, busco, de alguma maneira, estimular, não é, razoavelmente o debate e tal, mas eu acho que está me faltando usar o fórum de perguntas e respostas, né, que eu acho que aquece mais o debate. Você usa, Jamie? Você faz isso? Sim, nós usamos os fóruns, né? Iniciamos no semestre letivo suplementar e depois, como eu falei, né, na apresentação, a gente fez uma mudança. Não por causa dos nossos fóruns, porque a gente conseguia, né? Como somos 3 professoras e ainda tínhamos os monitores, a gente se dividia a mediação e nós ficávamos fazendo isso o tempo inteiro. Só que os estudantes, eles traziam essa questão de estarem, vamos dizer assim, fórum saturado de todos os componentes que eles estavam, né? Todo professor escolheu, então, fazer fórum, né? E acabou que, assim, a gente já está de saco cheio de falar em fórum. Foi basicamente isso que eles falaram. Então, a gente decidiu tirar o fórum, né? E abrir mão um pouco dessa ferramenta. Usamos os diários como uma ferramenta em que eles podiam expressar o que eles quiserem de forma pessoal sobre sua trajetória, sobre o tema, sobre o que for, né? E a gente também se dividiu essa mediação, porque no final a gente dava feedback, né? Não era somente eles escrevendo, a gente conversava com eles. E mudamos para as técnicas mais participativas dentro da própria sala de aula, e isso deu uma melhorada e tanto. No síncrono, né? Mas é porque a mediação no assíncrono ela é mais difícil, a mim me parece. Claro. E os fóruns, assim como os diários e tal, mas eu acho que principalmente os fóruns, eles têm um papel bem importante aí. Sim, né? Sim, com certeza. Bem importante. Cristina, deixa eu... É porque eu ainda estou como apresentador, aí não apareceu para mim a mãozinha, acho que eu não consigo, não sei se consigo... consigo levantar a mão sim. Mas é só por causa disso que Jamie falou, essa saturação, talvez as pessoas estejam abusando, sobretudo se for algo rotineiro. Porque tem colega que pensa o seu AVA com tópicos, vamos dizer, semanais, e repete, aí toda semana tem um fórum. Eu não faço isso, não. Alguns assuntos merecem ter fórum. Porque senão, aí fica um Ctrl-C, Ctrl-V. Toda semana tem os mesmos tipos de recurso. Você abusa de uns e nunca usa outros. Eu acho que aí é que talvez esteja o problema. Cris Prodassi quer falar. Darcy. Pode ser agora? Pode. Boa tarde, todos e todas. Eu agradeço a oportunidade. Sei que está adiantado, mas eu não podia não falar, né? Por 2 motivos, né? As 2 apresentações são muito distintas, mas são igualmente instigantes. E eu estava aqui pensando, né, de que esta coisa do didático, do pedagógico, como isso depende da matéria que a gente está tratando. Então, essa foi essa nova indagação, né? Então, a matéria que Bruno está tratando, né? E como ele faz algo aqui, são 2 observações, Bruno, que eu concordo com você. A relação linear com cada aluno, ela não enriquece o processo de aprendizagem. Você tira aquela dúvida ali, mas é uma coisa que eu não tinha pensado antes, né? E como é que faz isso circular? A Cristina já deu a resposta aí, que é fazer a interatividade, né? E a outra coisa que eu achei interessante da sua fala é sobre a participação passiva. Sim, concordo. Né? Isso não leva o aluno adiante, né? Então, eu achei 2 pontos bem interessantes.
E aí, por que eu queria também falar? Porque a disciplina que foi o objeto da apresentação de Jamie é uma disciplina que eu participei e que eu sofri, junto com os meus colegas, desafios tremendos. A gente, cada semestre, como a gente conduz esse pessoal? Qual é o caminho? E a primeira questão, por isso que eu me remeto à matéria a ser dada, era uma construção interdisciplinar, tinha que ser a priori assim, e com aquele número enorme. Então, aquilo nos desafiou. E quando eu vi a apresentação hoje, a sequência, como Jamie, Dandara e a colega nova que chegou, e o tirocinante, eu achei assim, fiquei muito satisfeita. E aí eu entendi que teve duas coisas muito novas ao lidar com isso. Uma delas foi a atividade que Dandara propôs, o playlist que Cristina indagou, e a relevância daquilo. E, para mim, a grande sacada foi quando a Dandara coloca: procure uma música, mas você tem que fazer uma curadoria. Não é simplesmente, eu adoro Gonzaguinha, ou não, eu vou agora ver com Caetano. Não, não é isso que interessa. Então, o aluno tinha que fazer uma curadoria e tinha que escrever sobre aquilo. Então, isso o coloca numa outra posição, né? E aí, quando essa metáfora apareceu, essa metáfora do rio, gente, que coisa mais impressionante. Para mim, isso foi um inusitado. E como você congregou, mas veja bem qual era o tema. Crises sistêmicas, uma coisa certa, é uma outra matéria. Então, isto, como que adequou essa quantidade de procedimentos? E eu acho que foi realmente um resultado positivo, e muito mais para a gente compreender como é que a gente se situa. Eu estou nesse curso aqui, a aula passada, eu não emiti um AI, e não emiti por uma razão muito simples. Eu estava muito atenta ao que a professora Regiane estava falando. Era novo para mim, porque ela estava fazendo um discurso sobre avaliação, um discurso não, uma apresentação, que eu não tinha aquela matéria na minha cabeça, daquele jeito. Então, eu estava ouvindo. E já vi vários furos nas coisas que eu faço às vezes, né? Então, é uma sequência. E hoje, quando eu vi, claro, eu entendi tudo que aconteceu aqui com Jamie, com Dandara e etc., e com Christian, porque eu estive nessa disciplina, conheci a dificuldade e enxerguei aqui um crescimento, né? Essas cabeças novas que chegam, né? E assim, quando ouvi Bruno, que era um outro caminho, eu acho que a tua tentativa maior, Bruno, quando você quer realmente engajar o estudante. E aí, quando você diz que você conta os slides rapidinho e o tempo das apresentações, eu vou acrescentar a minha impressão sobre isso com a minha experiência, que eu sou anterior a você. Então, imagine como era árduo a questão da sala de aula, as que eu vivi, né? Então, não tinha brecha para o discente. Aquilo chegava, e se você aprendesse, felicidade sua. E se você não aprendesse, se vire, né? Então, deixava mesmo uma marca um tanto estranha. A mim ficou, né? Então, hoje, a coisa da aula passada que eu achei incrível, o paradigma mudou. O sujeito é o centro da formação. E isso não é só aqui no ensino, o sujeito hoje, ele tem uma voz alta. E isso é diferente, o século XX não reconhecia isso. Pelo menos o que eu vivi de forma mais direta, né? Então, é isso que eu queria agradecer pela oportunidade de ouvir, e eu acho que as diferenças são importantes da gente enxergar. Essa matéria hard, né? Como é que vai colocar isso? Posição perante o atestado de óbito, de que jeito é que diz isso? Né? É muito diferente de fazer uma construção como interdisciplinar, como a gente se propõe no seminário, com alunos de primeiro semestre ao último. Então, são coisas que cada uma no seu lugar vai enriquecendo a gente. Muito obrigada.
Que ótimo, né? Realmente, Darcy, você fez uma síntese bastante valiosa. E realmente, também parabenizo muito todos os dois, James, sem palavras, muito artística, sua equipe toda, e Bruno, que é capaz de transformar uma disciplina como a questão, né, do médico legista, né, para algo lúdico. Ele trabalha quadrinhos, ele trabalha análise fílmica. Quer dizer, os alunos vão falar daquela metáfora do filme, fazendo relações com a medicina, via fórum que ele incrementa. Então, é uma coisa de muita qualidade. O trabalho com quadrinhos, ele próprio cria os quadrinhos, né, a partir daquele aplicativo, para estar discutindo cases, né? A propósito, eu vou até te perguntar se você trabalha com esses casos da vida real. E a Prevent Senior, você discutiu a questão da ética a partir da Prevent Senior. Eu queria saber se você trouxe algum dado, porque isso estarreceu a todos os brasileiros, né, e brasileiras, eu acho. Né? A mim, pelo menos, eu acho que você também, como médico legista, aí, deve ter levado... Fiquei feliz ontem, Cris. Ontem eu dando aula na universidade privada, e os alunos dizendo que assistindo às entrevistas, e lembrando que lá eu ensino outra coisa, eu ensino epidemiologia. Né? Lá o meu pé no uísque fala mais alto, e em epidemiologia eu falo muito sobre a declaração de óbito como fonte da informação, para saber tirar o retrato, como é que a saúde está, qual é a política de saúde necessária para fazer frente às necessidades da população. E eles dizendo, mas professor, se a pessoa bota o que quer, ninguém vai saber quem está morrendo de quê, se a doença tem magnitude. Aí disseram que lembraram de mim o tempo todo. Eu digo, que maravilha. Pena que lembraram de mim por uma coisa vergonhosa, mas a disciplina está repercutindo. Mas a gente tem que estar levando tudo isso para dentro da sala de aula, né? Essa questão. A professora Renê ética. Comentou aqui, hoje em aula síncrona de ética. E a pandemia, como diz Jamie, é uma sala de aula, perdão, não só a CPI da pandemia é uma sala de aula, eu não perco. É incrível, ainda mais vocês que trabalham com a questão da saúde. Jamie, particularmente, a metáfora do rio é um negócio de uma poesia, de uma beleza, né, indescritível. Não sei se você pudesse falar um pouquinho, se a gente pode utilizar no contexto de outras disciplinas, não só a metáfora do rio, mas das marés, das montanhas, né? Da natureza de modo geral. Você aplicaria em outros componentes curriculares? Você acha isso viável? Fica a questão. Ah, com certeza, Cris. Se tu me pergunta, assim, a gente nos últimos tempos tem privilegiado muito as metodologias participativas, né? Não só no ensino, na pesquisa. E essa perspectiva do Rio da Vida, eu vejo ele muito útil para qualquer componente, qualquer que seja, porque se você toma a metáfora, né? Pode ser o rio, pode ser a água, pode ser para aspectos que às vezes falam de questões individuais, mas que a gente quer fazer uma experiência coletiva de construção de um rio com todos os seus elementos, todas as potencialidades criativas de cada um. Aquilo ali leva para que os estudantes, seja qual for o tema, eles possam fazer essa construção juntos. No caso, a gente colocou no último tema, porque a gente queria que o Rio da Vida significasse o percurso no componente, e como ele foi fazendo mudanças, trazendo possibilidades de articulação, ou até, às vezes, a gente falou, né, de desavenças entre os grupos, certas questões, e eles mostraram no Rio, né, algumas viradas, assim, das águas se separando, mas em outro ponto se juntando. Então, eu acharia que é uma técnica interessante, tem a metodologia disponível, né, a gente pode compartilhar, e eu acho que é uma técnica como outras que é muito, muito importante. Bruno, tem um quê de portfólio, mas ele é tudo gráfico, né? Tem que ser construído assim, ser no quadro, no Padlet, no Jamboard, nessas técnicas assim.
Turma, estamos chegando ao final, faltam apenas 2 minutos, já passo para a Sandra fazer a finalização e vocês dois fazerem suas palavras finais. Antes disso, porém, se me permitem, falou em Padlet, né? Me lembrei aqui que eu construí com meus alunos, só para não dizer que não falei de flores, tá? E alguém aqui trouxe cordel, né? Então, eu queria partilhar aqui com vocês rapidinho uma produção dos meus alunos tão bonita, minha gente, mas tão bonita, tá? Que eu fiquei com muito orgulho. E aí eu queria estar trazendo para vocês para fechar com isso. Vocês estão visualizando? São cordéis pelos 100 anos de Paulo Freire, tá? Minhas alunas e meus alunos de pedagogia. Vou fechar com o cordel da aluna Beatriz Duarte, que eu gosto muito, tá? Ela diz assim: nordestino este menino, por destino educador. Paulo Régulos Neves Freire foi um grande professor, ensinava tanta coisa, mas, sobretudo, o amor. Paulo Freire é o patrono da legítima educação, só que o Brasil não entende o que disse esse ancião. Acolham o oprimido se não querem opressão. Não ficou só no Brasil, pelo mundo ele andou. Nos tempos da ditadura, no Chile, ele se exilou. E não estudou em Harvard, mas Harvard o estudou. Então, aí nós fizemos esse trabalhinho aí em cima da capacidade criativa para homenagear. Falávamos das teorias de educação, falamos da teoria do Paulo Freire e culminamos, fizemos a síntese final com esses cordéis aí, esses poemas de cordel. Pronto. Gente, fico muito agradecida de ter participado dessa tarde dadivosa. Dizer que o próximo encontro, se não me engano, as meninas vão falar, sobre, não sei se é sobre recurso tecnológico, é isso mesmo? Gostaria muito que um professor do ISC e um de medicina pudessem também trazer alguma experiência para compartilhar aqui, mas eu deixo a palavra com as meninas e o agradecimento todo especial a Bruno Gil, a Jamie Lopes, pela generosidade de partilhar aqui suas, um pouquinho só, porque são verdadeiros professores artistas, né? Das suas sabedorias pedagógicas. Beijo no coração. Passa a palavra. Pronto, agradecendo ao Bruno, muito inspiradora, professor, sua apresentação, a Jamie também, a Christian, Dandara, né, que chegou, e a Laíse, também muito agradecida. Lembrar, como a professora Laíse, como a professora falou, na próxima semana, recursos tecnológicos no contexto do ensino híbrido, o nosso último encontro. Então, uma boa sexta-feira. Obrigada, gente. Parece que Marcelo Castelhano está aqui já sugerindo a Marcele, se ela se anima para trazer uma experiência e compartilhar aqui. Vamos embora, medicina também. Sandra. Muito obrigada, mesmo de coração. Que tarde, final de tarde maravilhosa. E bom final de semana a todos. Nosso tempo já acabou. Esgotou, mas Bruno, Gil e Jamie podem se despedir. Pode se despedir, né? Claro. Então, tchau. Bom fim de semana, gente. Parabéns a todos pelo Dia do Professor. Obrigado. Sextou. Parabéns a todas essas pessoas que estão aqui, que tiveram, né, o interesse, a paciência e a oportunidade de trocar com a gente. Foi maravilhoso. E até uma próxima, até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser, quem quiser, abra suas câmeras para a gente fazer a foto de Viva o Professor. Quem quiser, abra suas câmeras para a gente fazer a foto de Viva o Professor. No dia 15, turma. Pera lá. Faz o print, Vivian. Vou fazer. Isso, tirei até o óculos para ficar melhor. Eu também. Darcy, estava sentindo falta do seu chapéu. Já tirei também o óculos. Obrigada.